Pega a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Êxodo, 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Primeiro livro de Crônicas, do capítulo 13, do versículo 1 em diante. 1 Crônicas 13, 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar pelos monitores, em nome de Jesus. Acharam, queridos? O texto sagrado diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Olha aqui para mim, preste atenção. O Davi, homem de Deus, ele assume o reino de Saul. Ele vem depois de Saul, ele assume o reino. O reinado de Saul foi um reinado do fracasso, da derrota. Foi o reino da carne. Por quê? Porque o rei Saul, ele não priorizava a presença de Deus, ele priorizava o trono. Ele não queria agradar a Deus, só queria agradar a si mesmo. Se você quer ser bem-sucedido na vida, você não tem que buscar agradar-se, você tem que buscar agradar a Deus. Quanto mais você agradar a Deus, mais sucesso na vida você terá. E o rei Davi veio depois de Saul com outra visão. Ele queria agradar a Deus. Enquanto Saul queria buscar se servir de Deus, Davi queria servir a Deus. É diferente. Há muitas pessoas que estão na igreja querendo apenas se servir de Deus e não servir a Deus. Que o verdadeiro propósito não é nos servir de Deus, mas servi-lo de todo o nosso coração, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que nós recebemos de Deus, que todos nós temos dons, todos nós temos talentos. E Davi vem com essa visão. Por quê? Porque no reino de Saul, segundo ele, não houve preocupação em trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da adoração, onde eles iam uma vez por ano cultuar, adorar, fazer aquela festividade adorando a Deus. E a arca tinha que ficar lá. Mas na época de Saul, a arca foi levada pelos filisteus para longe. E Davi, quando então assume o reino, ele reúne os anciãos, os cabeças do povo, os mais pensantes, toma conselho com eles e diz assim: se bem vos parece, se isso é de Deus aos seus olhos, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus,
porque nos dias de Saul nós não a buscamos. A arca era como se fosse um caixote de madeira revestido de ouro, que tinha dentro a vara de Arão, o maná e a tábua dos mandamentos. Ela era símbolo da presença de Deus. A vara de Arão representava a autoridade sobre o inimigo. O pão, que era o maná que estava dentro da arca, representava a provisão de Deus. E a tábua dos mandamentos representava a palavra de Deus, a direção de Deus para o povo. Então a arca era símbolo da presença de Deus. Davi assume e ele então põe no coração. No versículo de número 3, ele diz assim: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Ou seja, não houve busca da presença de Deus nos dias do rei Saul. Mas quais foram os reais motivos que fizeram Davi levar a arca de Deus de volta para Jerusalém? O que motivou? Eu quero estudar com vocês nessa manhã pelo menos 5 motivos pelos quais Davi levou a arca de volta para Jerusalém. 5 motivos. Eu quero estudar com você. E quero que você veja esses motivos e comece a aplicá-los também na sua vida. 5 motivos que fizeram Davi levar a arca de volta para Jerusalém. Porque levando a arca de volta para Jerusalém, ele estava levando a presença de Deus de volta para o seu reino. Qual o primeiro motivo? O primeiro motivo de Davi levar a arca de Deus de volta para Jerusalém era que Davi não queria ter um reino frio e cheio de iniquidade. Davi não queria que o seu reino fosse um reino frio e cheio de iniquidade. Por quê? Porque onde não há a presença de Deus, há frieza espiritual e há também a iniquidade, o pecado. Pega a sua Bíblia e abra agora lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 13. Segundo Samuel 22, 13. Está escrito assim: e pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Vamos dar uma paradinha e vamos entender. A Bíblia diz que a presença de Deus tem um resplendor. E pelo resplendor dessa presença de Deus, brasas de fogo se acendem. A presença de Deus, irmãos, faz acender o amor, faz acender o carinho, faz acender aquilo que está apagado na vida de uma pessoa, no lar de uma pessoa. Um lar, uma família, sem a presença de Deus, é um lar frio e, consequentemente, cheio de iniquidade, cheio de pecado. Porque o resplendor da presença de Deus, brasas de fogo se acendem. Aquilo que está apagado, acende com a presença de Deus. O casamento que está apagado, a vida financeira que está apagada, acende com a presença de Deus. Foi por isso que Davi ficou motivado a levar a arca de Deus para a casa dele.
Foi por isso que Obed-Edom recebeu a arca de Deus na sua casa. Porque ele queria acender o que estava apagado. Não adianta, meu irmão. Você pode procurar terapeutas, psicólogos e inúmeros profissionais. Mas tem uma coisa que só a presença de Deus faz. É acender o que está apagado. É acender o que está apagado. Não adianta, tem que buscar a Deus. Tem que trazer de volta a presença de Deus para dentro da sua casa. Tem que trazer de volta a presença de Deus para o seu casamento. Tem que levar, porque é a presença de Deus que vai acender o que está apagado. E de repente você, me perdoe a sinceridade, talvez a sua fé está apagada. Você é uma pessoa que está apagada espiritualmente falando. Tudo por quê? Por falta da presença de Deus. É o resplendor da presença de Deus que faz as brasas se acenderem. Que faz acender o amor. Que faz acender a compreensão, o diálogo. E quando acende o amor, a compreensão, o diálogo, a iniquidade cessa. Amém, gente? Acaba a iniquidade. Acaba aquilo que não presta. Acaba aquilo que é errado. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus. Foi por isso que Davi queria trazer a arca, a presença de Deus, de volta para Jerusalém, de volta para o seu reino. Ele queria ter um povo cheio da presença de Deus. Ele queria ter um povo que não fosse um povo iníquo, mas que fosse um povo abençoado. O segundo motivo que Davi queria trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, para o seu reino, é que Davi queria ter um povo forte sob o seu comando. Davi queria ter um povo forte sob o seu comando. Um povo sem a presença de Deus é um povo fraco. É um povo que cede aos problemas. É um povo que cede às adversidades. Sabe por quê que você diz que não vai fazer e acaba fazendo? Porque você está fraco. Você está fraco. É a ausência da presença de Deus na tua vida. Porque você diz, não, eu não vou fazer mais isso. E quando você cai em si, você já fez. Por que isso? Porque você está fraco. Mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, vem a tentação, vem a vontade de fazer coisa errada, você diz, não, eu não quero. Está amarrado, está repreendido, você resiste. Como a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste. Ah, mas eu não estou conseguindo resistir a esse pecado. Eu não estou conseguindo resistir a essa doença. Eu não estou conseguindo resistir a essa tentação. Porque lhe falta a presença de Deus. Você está fraco. Abra a tua Bíblia agora em 2º livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 6. 2º livro de Crônicas, capítulo 27, versículo de número 6. 2º Crônicas 27, 6 está escrito assim: assim se fortificou Jotão, que era rei de Israel, porque dirigiu os seus caminhos, onde? Na presença do seu Deus, está vendo? Quando você dirige os seus caminhos na presença de Deus, você se fortifica, você se fortalece, você se torna forte. Quem está entendendo, diga amém. É por isso, gente, que tem tanta gente fraca por aí. Tanta gente fraca.
qualquer coisinha eu vou sair da igreja. Qualquer coisinha eu não vou mais na igreja, porque é fraco. Você está sem a presença de Deus. Porque acontece tanta coisa com você aí no mundo, mas você não quer sair do mundo, né? Você só critica o que acontece dentro da igreja. Aí você quer sair pelo que aconteceu na igreja. Então sai do mundo também. Porque acontece tanta coisa aí fora no mundo. Então você tem, oh Deus, eu quero sair do mundo. Infelizmente é assim. Mas o motivo pelo qual nós nos chateamos, nos aborrecemos facilmente, é porque nós estamos vazios da presença de Deus. Porque a Bíblia diz, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos onde? Na presença do Senhor. É preciso dirigir os seus caminhos na presença do Senhor, para que você seja forte na fé, para que você tenha condições de resistir à depressão, de resistir à vontade de desistir, de resistir muitas vezes ao desânimo. Mestre Camilo, de vez em quando bate um desânimo na gente, que dá vontade de desistir. Dar vontade é uma coisa, desistir é outra completamente diferente. Mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, você está dirigindo os seus caminhos na presença de Deus, você está tão fortalecido que não é que não vá surgir a vontade de desistir, vai surgir vontade de desistir, mas você não vai desistir porque você está fortalecido no Senhor. Foi por isso que Davi disse, o Senhor é a minha força. Ou seja, é Ele que me dá condições de resistir às minhas fraquezas, de resistir aos problemas, de resistir às adversidades da minha vida. Então a presença de Deus faz você ser forte. Davi queria trazer a arca de volta para Jerusalém, porque ele queria ter um povo forte. Você sabe qual que é a alegria de um pastor? É ter um povo forte na igreja. Um povo forte espiritualmente falando. Um povo que a gente pode contar. Um povo que se prontifica. Um povo que se dispõe a lutar pelo reino de Deus. Então é importante que nós tenhamos a consciência que se nós não buscarmos a Deus, se nós não trouxermos a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, nos tornaremos um povo fraco. E povo fraco vai cedendo. Daqui a pouco você não está mais nem na igreja. Daqui a pouco você voltou para macumba, voltou para servir os espíritos. Deus me livre, mestre Camilo, Deus me livre. Eu conheço gente assim. Gente que esteve na igreja, mas voltou para o mundo fazendo coisas que ele condenava, dizendo, eu não vou fazer isso não, eu sou de Jesus. Hoje está desviado. Sabe por quê? Quando você não prioriza o que é mais importante, que é a presença de Deus, você vai enfraquecendo. Tem gente que orou para Deus prosperar. Meu sonho, mestre Camilo, era ter aquela casa, naquela chácara, ou naquele lugar lá de... Você olha assim, você vê o mar, aquela coisa mais linda, e Deus te deu. E agora você não tem tempo para vir na igreja, que só vive lá. Você priorizou o que Deus te deu. Você priorizou o que Deus te deu, e não Deus que te deu. Deus te dá saúde, Deus te dá paz, Deus te dá prosperidade, Deus te dá tanta coisa boa, mas você não tem que colocar o coração no que Deus te dá. Você tem que colocar o coração em Deus. Amém?
Porque quando você permanece com seu coração em Deus, a presença do Senhor está na tua vida. E aí você tem força. Você tem força para dizer, eu não aceito isso aqui. Eu vou viver segundo o padrão de Deus. Eu vou viver segundo a graça do Senhor na minha vida. Amém? É importante que a igreja de Cristo faça prioridade a presença do Senhor. Por isso que Davi queria trazer a arca de volta para o reino. Porque ele queria um povo forte sobre o seu comando. Terceiro motivo pelo qual Davi queria a arca de volta para Jerusalém, para Israel. É que Davi queria ter um povo alegre e cheio de prazer pela vida. Irmão, a igreja de Cristo tem que ser uma igreja alegre. A sua casa tem que ter alegria. Porque você sabia que um dos sinais da presença de Deus na sua casa é a alegria? Um dos sinais da presença de Deus na sua vida é a alegria. Se você não é uma pessoa alegre, é porque você não tem a presença de Deus na tua vida. Você não tem. Às vezes, a gente brinca aqui, eu dou gargalhada, tem gente que fica com aquela cara de chupar limão, parece que está de mal com a vida. Parece que está de mal com a vida. E o pior é que aquele que não tem a presença de Deus, não sorri, não se alegra, ele fica incomodado com quem sorri, com quem se alegra. Ele fica incomodado, nessa igreja não, esse pastor só fica rindo, só faz o povo rir. Eu estou aqui para fazer você rir, não é fazer chorar não. É ou não é? Sim ou não? Você tem que sorrir, se alegrar. Irmão, a presença de Deus na vida de uma pessoa, além de outros sinais, um deles, que é o principal, é a alegria. Você tem gente que está igual aquela situação, o cidadão trabalhava de palhaço lá, né? Lá no mundo, ele era palhaço. Sabe o que é o palhaço? Palhaço de circo. Fazia todo mundo rir, né? Aí ele se converte, fica triste. Então ele não se converteu. Não, ele tinha que ser mais alegre do que quando ele era palhaço de circo lá no mundo. Agora ele se converteu e está lá. Triste, amargurado da vida. Não. Nós temos que ter a alegria do Senhor na nossa vida. Amém, Jesus? Olha o que diz o salmista no Salmo 16, 11. Salmo capítulo 16, versículo de número 11. Far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de tristeza, é isso? E olha que interessante, a Bíblia diz abundância. O que é algo abundante? Em grande quantidade, fartura, transbordando. Você está transbordando de alegria? Tá ou não tá? Desse jeito aí. Se você é um crente que busca Deus e tem a presença do Senhor, você tem que estar transbordando de alegria. Tem gente que chega na igreja já emburrado. Paz do Senhor, irmão. Não, porque servir a Deus não pode ficar com palhaçada, não. Aí, você afasta as pessoas de você.
você aborrece os outros. Sabe por quê? Porque você não tem alegria. Olha lá, na tua presença há abundância, a fartura, a grande quantidade de alegria. Se eu estou na presença de Deus, eu tenho alegria. E não é pouca não, ele diz que é abundância. Por isso que Davi queria trazer a arca para Jerusalém, que ele queria ver um povo alegre. Meu irmão, você tem que ser alegre. Ah, mas tanto problema, só quer que eu me alegre com coisa que você é o único que tem problema nessa vida. Talvez tenha alguém sentado do teu lado que está 356 vezes pior do que você, mas está sorrindo. Está sorrindo, está se alegrando. Por quê? Porque ele não vive dirigido pelas circunstâncias, pelos problemas. Ele vive pelo seu Deus. É Deus que movimenta a sua vida. Não são as circunstâncias. Não são as coisas que acontecem à nossa volta, ao nosso redor. Mas é Deus. É Deus. Mas aí sabe o que acontece? Nós ficamos tristes quando as coisas não dão certo para nós. Ficamos aborrecidos. É natural, porque somos humanos, que quando acontece alguma coisa, a gente sente aquele baque. Mas permanecer daquele jeito, com tristeza, não. Veio aquele baque, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não deu dessa vez, da próxima vai dar, porque eu vou tentar de novo, em nome de Jesus. Tem que ter alegria. E eu estava meditando nessa sexta-feira, eu estava no escritório, quando eu li Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20, põe aí no telão para mim, a segunda parte do versículo, irmão, eu comecei a chorar no escritório, mas Deus falou tanto comigo, olha lá, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Irmão, isso é muito forte. A Bíblia está dizendo que Deus lhe responde, não é na tristeza não, é na alegria do seu coração. É na alegria do seu coração. Ah, só quer que eu me alegre com a doença? Não, eu quero que você alegre com o seu Deus. Deus também não quer que você se alegre com dinheiro. Deus quer que você continue se alegrando nele. Dinheiro Ele te dá, casa Ele te dá, carro Ele te dá, prosperidade Ele te dá, porque é dom de Deus. Mas a sua alegria não deve ser nessas coisas, mas no Deus que você serve. E enquanto você permanecer alegre pelo motivo certo, Deus vai responder na alegria do seu coração. Porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Ah, mas eu perdi o emprego, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas eu não vou me entristecer, porque quem me alegra é Deus. Eu vou viver servindo e agradando a Deus, porque na presença do Senhor há abundância, a fartura de alegria. Quem está entendendo, diga assim seja. Então olha que coisa forte. Na presença do Senhor há abundância de alegria. E aí ele diz lá, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração em Deus. Alegra o teu coração no Senhor. Ainda que tudo que aconteceu não aconteceu segundo o que você esperava, mas alegra o teu coração no Senhor. Viva na presença de Deus e você vai ver como Deus vai lhe abençoar. Davi queria trazer a arca de volta, que era símbolo da presença de Deus, porque ele queria ter um povo cheio de alegria. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela, você é uma pessoa alegre? Você é alegre? Dá um sorriso para essa alma aí.
Isso. Pode sorrir, não tem problema não. Quarto motivo que Davi queria trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, de volta para o seu reino, para Israel. É porque Davi queria ter um esconderijo para o seu povo. Irmão, olha só, preste atenção. O povo de Israel era o povo mais perseguido na época pelos inimigos. E ainda que Davi tivesse soldados, e ele tinha, mas ele acreditava que o esconderijo dele não eram as suas fortalezas construídas por homens, mas era a presença de Deus. É a presença de Deus que é o nosso esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus quer fazer você descansar. Deus quer que você esteja no esconderijo dele. A presença dele é o lugar onde nós devemos nos esconder. Porque nós sabemos, gente, que tem tanta pessoa nesse mundo maldosa, querendo o nosso mal. O diabo trama 24 horas por dia suas armadilhas, suas ciladas, para tentar nos destruir. Mas se eu e você tivermos a presença de Deus conosco, ela será o nosso esconderijo. Salmo capítulo 31, versículo 20. Salmo 31, 20. Salmo capítulo 31, versículo de número 20, está escrito assim: Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Irmão, tu os esconderás no secreto da tua presença. O que é o lugar secreto? É o lugar que você não conta para ninguém. Você está lá, você se esconde. Eu não sei se aqui no Nordeste, aqui no Ceará, vocês costumavam brincar de pique-esconde. Lembra do pique-esconde? Não era assim? Você corria para se esconder e a pessoa tinha que te achar, não é? Você já tinha uns lugares que só você sabia para se esconder, não é assim? Para ninguém te encontrar. Irmão, a presença de Deus é o nosso esconderijo. Só que não adianta Ele nos procurar, porque se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai nos encontrar. Ele pode vir com escudo, com espada, com lança, Ele pode vir com intriga, Ele pode vir com fofoca, Ele pode vir com mentira, Ele pode vir com engano, mas nós estaremos no oculto da presença de Deus. Nossos inimigos não vão nos encontrar, não vão nos achar, porque a presença do Senhor é o nosso esconderijo, é o nosso abrigo, é o nosso lugar forte, é onde nós temos descanso para a nossa alma. Se você está aqui hoje aflito, cansado, desesperado, se esconda em Deus, na presença dEle, porque Ele vai ocultar você aos olhos dos seus inimigos. As intrigas dos homens não te alcançarão, a fofoca, a língua maldita não vai te atingir, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Tu os esconderá no secreto da tua presença. No secreto da presença de Deus. Na presença de Deus há um lugar secreto. Amém?
Há um lugar secreto, onde você poderá viver em paz. Poderá viver uma vida segura, tranquila, em nome do Senhor Jesus. Prepara a música aí, há um lugar. É nesse lugar que você vai viver toda a tua vida. Amém? Por isso que Davi queria trazer a arca de volta. Ele queria trazer a arca de volta, porque ele queria esconderijo para o povo dele. Você vê como que Davi confiava em Deus? Porque o reino dele era totalmente protegido por homens, soldados, guerreiros, ele tinha muitos. Mas ele não confiava nisso. Ele confiava no Senhor. Ainda que você coloque na sua casa cerca elétrica, alarme, você pode colocar. Você pode colocar. Mas você tem que ter a presença de Deus lá dentro. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Davi confiava que a presença do Senhor é que verdadeiramente trazia segurança, esconderijo para ele diante dos problemas. Estão entendendo, gente? Veja como é importante esse propósito que nós estamos fazendo de Obed-edom, da arca. E para encerrar, nós vamos para o quinto motivo que Davi não queria ter, que Davi queria trazer a arca de volta para o seu reino. É que Davi não queria ter um reino problemático. Ele não queria que o seu reino fosse problemático, cheio de problema. Tem gente que está cheio de problema, carregado. Parece que tem uma nuvem negra sobre a cabeça dele. Sabe por quê? Falta da presença de Deus. Salmo 97, verso 5. Salmo 97, verso 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Aleluia. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo, que os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Estou entendendo, gente? Os montes aqui representam os problemas. E eles se derretem como cera. Você já viu aquela... A vela é feita do quê? Não é cera? Acho que é, né? Quando você acende o fogo, o pavio dela não vai derretendo. Deus está dizendo que a presença dele faz os montes derreter como cera. Faz os problemas derreter como cera. Eu me lembro de um senhor, isso aconteceu lá em Guarulhos. Fui pastor lá por 5 anos. Eu estava fazendo sexta-feira a campanha do sepultamento dos problemas. Nós vamos sepultar os problemas. Fazer morrer essa praga e sepultar em nome de Jesus. Eu estava dando um lenço consagrado. E teve um senhor
que ele me assistiu pela televisão e foi. Eu sei que na hora da oração, aquele homem pegava aquele lenço e colocava no peito e orava. Depois ele até me procurou, nós fizemos amizade, ele era dono de um pesqueiro que tinha. Depois eu passei até a pescar lá no pesqueiro dele. Eu até tinha dito, olha, já fui no seu pesqueiro, mas não te conhecia. Se tornou meu amigo. Mas por que ele procurou a igreja? Ele tinha um tumor, mais ou menos do tamanho de uma laranja, no peito. Câncer. E ele começou a fazer essa campanha. E depois ele deu testemunho. Olha, primeiro dia, eu senti um negócio assim sair de mim. Estranho. Aparentemente continuou do mesmo jeito, o tumor. Eu voltei na sexta-feira seguinte. E fui fazendo a campanha. Ele disse, Mestre Camilo, ele falou assim, a última vez que eu fui no médico, aquele tumor que era do tamanho de uma laranja, agora já está do tamanho de um grãozinho de feijão. E ele diz, ó, eu disse para ele, vai subir. E de fato sumiu. Deus o curou daquele tumor de câncer que estava no peito dele, para a honra e para a glória do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Aquele tumor do tamanho de uma laranja foi derretendo na presença de Deus. Sumiu, desapareceu. Davi, meu irmão, ele não queria ter um lar problemático, não. Ele não queria. Ele não queria ter um reino problemático. Por isso ele trouxe a arca. Só que antes dele trazer, a arca fica na casa de Obed-edom, não é? Quanto tempo a arca fica na casa de Obed-edom? 3 meses. Deus abençoa a mulher de Obed-edom, a Obed-edom, todos os seus filhos e toda a sua casa. Aí o Davi fica sabendo que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. Vamos trazer a arca. Ou seja, eu quero isso também no meu reino. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o Obed-edom, ele não olhava a arca do Senhor como um simples objeto, mas ele olhava a arca com valor espiritual. Por exemplo, você levou para casa aquele porta-joias consagrado, você não tem que olhar aquilo ali como algo material. Você tem que olhar aquilo com algo de valor espiritual. Foi assim que Obed-edom recebeu a arca na casa dele. Ele não olhou aquilo como um caixote de madeira, mas ele olhou aquilo com algo de valor espiritual. Tem gente que inverte, né? O que é espiritual para ele é material. E o que é material é... Irmão, comece a olhar as coisas de Deus com valor espiritual. Por exemplo, você começou esse propósito de fé, de Obed-edom, começou em espírito, vamos terminar em espírito. Você está orando sobre esse propósito? Você está na fé? Então, meu querido, não tem como Deus não abençoar. Deus vai te honrar de forma tremenda e de forma gloriosa. Deus é fiel. Quer ter uma vida abençoada, valoriza a presença de Deus.